você ainda não é inscrito no canal, já não perca essa oportunidade, se inscreve no canal, deixe o seu like, ativa o sininho, porque muitas das vezes as pessoas não sabem para que serve o sininho. Então o sininho é para você ficar ciente e por dentro de todos os vídeos que a gente lança aqui no canal. E eu já quero, desde já, de primeira mão, apresentar para vocês uma pessoa hiper especial que eu trouxe aqui especialmente para falar de um tema muito bacana, um tema que mexe muito comigo, mexe com você também, imagino que está assistindo esse podcast. E essa pessoa, ela vai contar a história dela pra gente, que é relacionada ao mês da inclusão, o Setembro Verde, né? Nós falamos do Setembro Amarelo em muitos vídeos aqui, falamos também do Setembro Verde, né? Do dia 21 de setembro. E ele vai contar muito mais pra gente de como que ele passa por isso. Não vou contar todo o segredo bem na abertura, não. Eu vou deixar você aí curioso, que ele vai se apresentar e falar um pouquinho pra gente. O nome dele é Glaicon e ele vai contar um pouquinho pra nós. Seja bem-vindo, Glaicon, no nosso canal Fechado com a Segurança. É uma honra ter você aqui. Se apresente um pouco pra gente. Muito obrigado a todos que me convidou para estar aqui, para mim é uma honra. Como a Thaís me falou, eu chamo Glaicon, tenho 29 anos e é um prazer estar aqui, contando um pouco da minha história, o que eu passo, o que eu já passei. Top demais. Pessoal, o que acontece, Glaicon? O intuito de te chamar aqui é porque quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre Setembro Verde, Setembro Amarelo, essas campanhas, elas mexem bastante comigo. Sim. E quando eu fui ver essa questão da inclusão relacionada às pessoas portadoras de deficiência física, eu fui percebendo como que é complicado algumas coisas que vocês passam. E querendo ou não, você vai saber falar melhor sobre isso, o Setembro Amarelo, que é relacionado a pessoas que cometem suicídios, passam por depressão, ansiedade e tudo mais, ele tá um pouco linkado com o verde. Por que eu pensei nisso? Porque muitas das vezes imagino que você deve passar por situações tão tristes que pode gerar um pouco disso em você, emocionalmente. Sim. Né? Então eu queria que você contasse pra mim o que representa o Setembro Amarelo na sua vida. O que é você passar por situações constrangedoras e como você lidar com isso? O que te fortalece de fato pra você não abaixar a cabeça? Olha, por muitas vezes eu não posso falar assim pra você que eu não abaixei a cabeça, porque não é só a sociedade em si, mas as coisas que passam ao redor, porque digamos que um deficiente, do jeito que você aborda ele, a gente sabe se a pessoa tem preconceito ou não. E foi assim, consecutivamente, na escola, onde eu passo. Então, o Setembro Amarelo é uma forma da gente mostrar para a sociedade que um deficiente, por mais que passe preconceito, por mais que passe dificuldade, tá aqui para mostrar que tem um mundo melhor. Um mundo que a gente pode ver que tem esperança. Certo. E eu acredito nisso. Você tem 29 anos, né? 29. Eu imagino que você tem aí uma bagagem de experiência muito grande. Na escola, quando você iniciou, teve uma dificuldade até mesmo para sua mãe achar uma escola que tenha as adaptações corretas para você se movimentar? Ou foi fácil? Na escola você passou por muito preconceito? Na escola em si, naquela época, né, há alguns tempos atrás, infelizmente, hoje em dia tem sim muita acessibilidade. Hoje tem ônibus adaptado que busca a criança ou o jovem para estudar, mas na minha época não tinha. Então eu tinha que depender de alguém para me levar, que sempre era minha mãe ou meu pai. E questão de acessibilidade, naquela época não tinha acessibilidade nenhuma. Nossa. Então eu dependia sempre de alguém para estar comigo. Eles tinham que adaptar alguma sala embaixo, porque normalmente as salas são nos segundos andares e as escolas naquela época tinha escada. Então para mim era uma coisa mais privada. Nossa. Tanto que tinha amigo meu que pagava professores para dar aula dentro de casa por causa de questão de acessibilidade. Nossa, pensa a mentalidade desse jovem. E é sobre isso que eu queria falar um pouco aqui. Porque eu fico pensando, se você crescesse, você é um cara bem comunicativo, eu já conheço muito brincalhão e tal, e isso te ajuda muito. Sim. Mas pensa só o
Como que seria a sua mente, como que seria a sua vida se tudo fosse reservado? Poxa, vamos pegar um professor e colocar ele numa sala só para dar aula pro Glauco. Como que seria a sua vida hoje, né? Não seria boa pra mim, porque, querendo ou não, a gente, como deficiente, quer estar no meio da galera, quer estar brincando ali, e querendo ou não, a gente era meio que excluído. Eu me sentia na escola meio que excluído. Então, em questão de amizade muito, eu não tinha. Poxa. Em questão de estar ali batendo papo com as pessoas, eu não tinha, porque eu era meio que excluído. Porque eu não podia jogar bola, eu não podia fazer educação física, porque não tinha acessibilidade. Nossa. Então, eu ficava na minha. E foi por muito, muito tempo assim. E como que é hoje relacionada à inclusão de você na sociedade? Eu falo no seu ambiente de trabalho, na igreja, ou em algum passeio, no ônibus. As pessoas, elas conversam com você com uma certa naturalidade ou há uma exclusão de determinadas coisas, hein? Hoje em dia, não vou falar todos, mas sempre tem a minoria, né? Mas hoje em dia, a inclusão tá chegando. Que ótimo. E eu agradeço muito isso, porque antigamente não tinha. E hoje em dia tem a inclusão. Então as pessoas hoje, não como antigamente, conversam comigo de boa. Não se trata de um Glauco, um deficiente, se trata de um Glauco pessoa, um ser humano. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Nossa, e se pratica algum esporte? Eu fiz esporte na minha vida desde quando eu me entendo por gente. Sei. Mas desde 2015 que eu parei. Por quê? Depois que eu fiz a última operação na cabeça, que é o terceiro ventril, hoje eu tenho 8 operações. Certo. Eu decidi parar. Cansei daquela vida de atleta. Aí eu resolvi parar. Entendi. Qual esporte que você fazia? Já fiz natação, Olha, basquete e tênis. caramba. Tênis de quadra, né? Porque tem um tênis de mesa Aham. e tem um tênis de quadra. Eu fiz tênis de quadra. De quadra? Que top isso, velho. Então você é muito eficiente. Porque eu não acho que você teria que parar, poxa. Chegou um momento da minha vida que eu cansei. Cansou, enjoou. E, sabe aquela coisa? Sempre aquilo. Eu quero fazer coisas novas. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar e hoje eu estou trabalhando. Nós vamos já falar essa questão do seu trabalho, hein? Mas vamos lá. Quando você fazia os esportes, você achou fácil você conseguir um esporte, um local para você fazer o esporte? Ou tem uma escola específica só para pessoas nesse sentido? Ou a escola ela já tinha uma adaptação, igual o basquete, por exemplo? Era só de pessoas cadeirantes ou você fazia aula com pessoas que não eram? Como é que era isso? A minha vida do esporte começou na Rede Sara. Antigamente chamava... É um hospital, que antigamente chamava Hospital... eu esqueci o nome agora, não vou lembrar. Hoje chama Rede Sara. Sara Kubitschek. Antigamente chamava Sara Kubitschek. Hoje chama Rede Sara. A minha história com o esporte começou ali. Quando eu precisei internar lá, para fazer algumas operações, porque quando eu nasci, meu pé nasceu assim, aí teve que fazer operação para ficar assim. Aí lá tem o tutor, que eu andei de muleta, andei de andador. Com certo tempo, eu preferi vir para cadeira de roda. A minha história com o esporte começou lá. Lá tem acessibilidade, tem tudo, e tem esporte para os pacientes fazer. Aí eu fiquei olhando aquilo, e falei, vou entrar nisso aí. E eu comecei a minha história no basquete. Que legal. Aí lá eu comecei com as crianças, depois fui me destacando, fui pros adultos, com o passar do tempo. Chegou um tempo, a gente foi fazer uma apresentação, que lá tinha gincana, essas coisas, e chamava a gente de fora. Certo. Foi uma equipe de basquete, que hoje eles estão no Santa Efigênia, ali, se chama AMP, hoje. Me viu, o treinador deles. Ele falou, esse menino vai destacar. Nossa. Aí me fez o convite. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, só que eu não fui imediato. Você ficou só... Fiquei matutando aquilo na cabeça. Enquanto isso, fiquei treinando no hospital. Eu ia lá só pra treinar. Que legal. No hospital. Se eu não me engano, era terça-feira. Saía de casa e ia lá com a minha mãe. Certo. Aí, ele me deu o telefone, um certo dia eu liguei pra ele. Que legal. Encontrei com ele, fui lá na quadra, conversei com os pessoal lá, todo mundo me tratou super bem, comecei a treinar lá. Que legal isso, Gal. Aí com isso a gente viajou muito, conheci outros lugares. Num certo tempo eu fui pro tênis, aonde foi meu último esporte que eu fiz. Tava treinando, o treinador me enxergou. Nossa. Chegou pra mim,
você tem talento. Eu quero você no tênis. Nossa! Aí, a gente tinha aquela piada interna, né? O tênis, não. O tênis é pra riquinho. Não serve pra mim. Até hoje, né? Até hoje. As pessoas enxergam o tênis como, não, é classe alta, que não sei o quê. Isso. Mas não, o tênis é pra qualquer tipo de pessoas. Aí eu falei, quem sabe um dia? Mas tinha aquela piada interna. O que eu vou caçar lá? Eu não sou rico. Você se colocava inferior, né? Sim. Devido a essa titularidade do Sim, esporte. e até hoje existe essa piada. Nossa. Aí chegou um certo tempo, eu continuei no basquete e tal. Eu falei, não, vou experimentar o tênis. Certo. E foi. Gostei da aula, vi que não é aquilo que todo mundo tem na cabeça. Uhum. E gostei, fiquei lá por muito tempo. Ganhei Nossa, várias medalhas, hoje eu tenho vários troféus. que legal. Que, Isso é uma que história, fica né? numa mesa de computador lá em casa. Que se tocar, sou tirar de um lugar, meu pai doido. Meu pai tem mais ciúmes que eu. Teve um dia que minha irmã tirou. Meu pai doidou na hora que não viu o troféu lá. Não, mas Aí teve que voltar tudo de tem que novo. voltar pra lá, vai, tá certo. Aí, hoje em dia, como eu falei, só trabalhando. Certo. Mas quem sabe um dia você volta, hein? Você tem se destacado tanto no esporte. Sim, eu tô com pretensão em voltar, só que o que acontece? O meu horário de carga do serviço, por enquanto, não dá. Tem a carga horária. Porque lá é à noite. Uhum. Lá seria de 7 às 8. Então, pra mim, não dá hoje. Mas eu estou com pretensão de voltar. Isso mesmo, acho que você teria que voltar. E quando você voltar, você já me fala que eu vou lá torcer. Com Né? certeza. Eu gosto muito de esportes também e eu vejo muito isso. Igual eu vejo as academias, por exemplo. Aí eu fico pensando, tá, academia. Se você tiver vontade de fazer uma musculação, aí tem uma academia, tem 5 academias no seu bairro, mas e aí, você pode ir de qualquer uma academia? Aonde eu moro no bairro Tupi. Só que eu não vou falar o nome Não. da academia aqui. Uhum. Ela não aceita deficiente. Não aceita? Não isso? aceita deficiente. Eu liguei lá porque eu queria, depois que eu saí do esporte, né? Eu queria continuar na natação. Pelo menos pra manter o corpo. Porque querendo ou não, a gente fica sem detalhe. Claro, claro. Eu liguei. Simplesmente não pega deficiente. E ela é nomeada. Ela tem nome Nossa. na praça. Imagino qual seja. Mas, assim, isso é muito complicado. E aí eu fico pensando como que ficou emocional de uma pessoa voltando pra casa, sabendo assim, poxa, eu queria praticar um esporte, eu não posso porque a Não te aceitam. deficiência não me aceita. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste. É complicado. Mas hoje, você passando por essa situação, como que você internamente lida com isso? Eu glaico hoje, não antigamente. Eu glaico hoje. Eu penso que isso é uma doença. Da pessoa não aceitar uma pessoa só porque ela tem deficiência. O problema não está em mim. Está na outra pessoa. Nossa. Então, pra mim, se você não me aceita, o problema é seu. O problema não tá com Não você. tá comigo. Você não me aceita, tem outros que vai aceitar. Caramba. Você falou tudo agora. Você falou tudo agora. Eu acho que esse é o melhor pensamento que a pessoa pode ter. Porque você é um ser normal, você é um cara amoroso, é um cara maravilhoso e não tem que as pessoas excluírem você, independente do que você passa, da sua situação, por você ser deficiente. E aí, e daí? O problema não tá com você, o problema tá em quem tá te vendo. É. Eu acho isso sensacional. Eu queria tocar num assunto aqui, nossa, eu até meio que fiquei emotiva com essa parte do nosso podcast, mas eu sei que você gosta muito de carro. Sim. E por um momento, eu vou expor isso pra todos nesse momento. Não expus isso pra você. Estou expondo isso agora pra todo mundo. Eu achava que você tinha uma coleção de carro. Todos os dias eu via uma postagem de um carro diferente na sua garagem. E eu tô assim, gente, o Glaico joga tênis? Tem 5 carros na garagem? O cara é bom mesmo. O que acontece? Eu sou apaixonado por carros. Sim, é Carro, nítido isso. moto. Não. Se tem uma coisa que eu gosto, é carro. Sei. E o que acontece? Meus parentes, meus tios, minhas tias, sempre tá trocando de carro. E eles sabem que eu sou apaixonado por um carro. Então, a primeira pessoa que vê o carro quando eles trocam, É você. sou eu. E tem que ser justo. E tem que registrar esse momento, Tem que porque, registrar. pensa, um cara apaixonado por carros. Aí tem a família que troca de carro várias vezes.
Tem a oportunidade, não vou perder. Tem um áudio branco lá que eu achei que ele maravilhoso. Eu não sei se ele tá lá ainda. Perfeito. Eu apaixonei com aquele carro. A roda perfeita. E você hoje dirige? Não. Não? Isso é coisa, vamos dizer que ainda eu não venci esse medo. Eu não tenho medo de pegar um carro e dirigir. Eu tenho medo da autoescola na provinha teórica. Isso, eu achei que você ia falar o medo, tipo, de não terem professor pra me ensinar, da Não. autoescola não me aceitar. Isso aí tá de boa. É mesmo? Se tiver um carro adaptado aqui, eu tenho coragem de pegar. O problema é a provinha? O problema é a teórica. Então deixa eu te ajudar, poxa. A gente se ajuda aqui. A gente vai aprendendo, tem uns livrinhos aí. Tem. Vamos fazer simulados e vamos realizar esse sonho, cara. Já fiz 3 vezes, no meio do caminho para. Vou mexer com isso. Não, agora eu vou pegar no seu pé. Aí a última agora foi ano passado. Fiz tudo bonitinho. Fui lá, fiz as 48? Não sei se é 48 horas de aula. Fui lá, fiz tudo bonitinho. Na hora da prova, tirei 17. Poderia ter voltado, né? Sim, claro. Tá lá parado. Não. Não, nós vamos realizar esse sonho e ainda a gente vai... Ainda vou dar um rolezinho ainda, você vai... Sem rodar peão, por favor. Porque eu sei que você gosta de adrenalina, né? É um pouquinho bom, viu? Mas aqui, uma pergunta que não quer calar. Qual que é o seu maior sonho hoje? Hoje, É. muitas pessoas perguntam, você quer andar? Uhum. Eu não tenho um sonho de andar. Andar como uma pessoa normal, né? Não tenho sonho. Hoje é uma pessoa ser realizada, realizar todos os meus sonhos e ser bem de vida. Agora, fisicamente, não. Você é um cara muito bem resolvido. Sou bem resolvido com a vida. E isso que vem a servir de exemplo, não sei qual, se você que está nos assistindo passa por uma situação semelhante a essa, se você é deficiente físico, seja quem estiver nos assistindo, que pegue como exemplo essa bagagem que o Glayton está deixando aqui pra gente. Pegar essa referência, essa experiência e essa maturidade emocional. Como que hoje ele vê as coisas acontecendo. Ele falou uma coisa aqui que eu fiquei assim, surpreendida. Não é sobre você, é sobre quem está vendo você. Se você que está nos assistindo agora passa por uma situação, se você é deficiente físico, ou até mesmo passa por uma depressão, ansiedade, porque o Glayton está dando uma lição de vida aqui fora do normal. Não é sobre você, é sobre quem está vendo você. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que vai encaixar muito bem, que ela fala assim: não importa o que as pessoas fazem com você, o que importa de verdade é o que você faz com o que elas fazem, né? A pessoa, ela te rejeitou, ela te destratou, te excluiu, isso é sobre ela, igual você disse. Sim. Agora, o que importa de fato é o que você faz com isso. Você vai carregar isso com você? Você vai ficar triste com isso? Você vai guardar isso no seu coração? Ou você vai simplesmente olhar e falar, isso é um problema dela, não é comigo. E você vai seguir a sua vida normalmente. Eu acho que isso, de fato, é importante pra gente. Com certeza. Eu queria também ver com você uma coisa de um seguinte. Hoje, pra você vir pra cá, você veio de Uber. Sim. Imagino que hoje é um meio de transporte bem acessível para todos, né? Hoje tem Uber Moto, tem Uber... Falta até Uber Avião, daqui a pouco vai ter Uber Avião, Jato No Brasil Uber. ainda não tem, mas nos Estados Unidos tem. É mesmo? Olha, eu falei Tem. brincando aqui, não sabia. Tem. Vai ter Jato Uber, Moto Uber. E aí, como que é o seu meio de transporte? É mais por ônibus, transporte público? É por Uber? E como que é aceito você nesses transportes? Então, Uber eu pego, sim, várias vezes. Porém, o meu meio de transporte mesmo, hoje em dia, é o ônibus. Uhum. Mas o Uber eu pego de vez em quando eu vou à igreja, quando eu vou passear, eu pego. Em questão de acessibilidade, a Uber hoje, ela tem, vou falar do jeito que ela falou comigo, do último questão que aconteceu comigo. Uhum. Ela tem carro adaptados. Ela tem? Tem carro adaptados. Porém, o preço é salgado. Só. Não vou nem render. Só porque eu posso falar. O carro é adaptado. Só por causa disso. O carro é maior, é um sedã. Só que o preço é salgado. Poxa. Então eu prefiro pegar o Uber normal. Entendi. Maioria, 90% me aceitam. Uhum. Só que tem aqueles 10% que...
Você poderia contar uma experiência que você passou com um motorista que rejeitou você no carro? Claro. Eu chamei a Uber num domingo pra ir pra igreja. Certo. Porque lá eu trabalho na mídia também. Uhum. Então a gente tem que chegar cedo pra arrumar as coisas. Então 4 horas eu já tomo meu banho, já chamo o Já Uber pra voltou. descer. Chamei, 3 me cancelou. Eu falei, beleza, nem tô com pressa, tô adiantado mesmo, porque eu gosto de chegar nas coisas adiantado. Uhum. Porque eu sou chato com horário dessas coisas. Não tô com pressa, beleza, bora. O quarto veio. Quando ele veio, não falou nem boa tarde comigo. Ixi. Não vou te levar. Uai. Só que eu sou deficiente. A sua olhada, eu sei o seu preconceito. Na hora. Na hora. Na hora que eu bato a olhada com você, eu sei. Como que você tá me A pessoa te tratando? faz uma varredura em você, né? Já olha de baixo pra cima, de cima pra Já baixo. sei. Só que, mas beleza. Eu não vou te levar. Eu perguntei por quê. Ele não quis me falar. Nossa. Na hora eu tinei. Botei meu celular pra gravar. Uhum. Aí eu perguntei, você não quer me levar porque eu sou cadeirante? Ele não quis falar. Ele ficou calado. Ficou calado. Aí eu perguntei de novo, você não quer me levar porque eu sou cadeirante? Ele falou, Sua cadeira vai dar muito trabalho pra desmontar e ela não cabe no meu carro. Nossa, e que Só- carro que era? O último agora foi um Gran Siena. Nossa, assim Foi não um Gran cabe. Siena. O porta-mala do Gran É Siena. enorme. Minha cadeira vai montada. Aí eu fui explicar pra ele, não, minha cadeira ela é monobloco. Ela desmonta toda. Ela não é uma cadeira que não desmonta. Sim. Caso não cabe no porta-mala, igual você viu o Uber que eu vim, ela veio do meu lado. Caso não cabe no porta-mala, ela cabe do meu lado, sentando como se fosse uma pessoa sentando, normal. Aham. E ele chegou pra mim, vai sujar o banco do meu carro e os passageiros vão achar ruim. Desse jeito. Ele não falou, eu não quero te levar. Ele falou, os passageiros vão achar ruim. Gente, é muito Eu falei- fácil terceirizar as coisas, né? Por que não assumiu? Eu não quero te levar. É tão simples. Eu chamo outro. Nossa. Aí eu falei, você não quer me levar porque eu sou cadeirante? Ele falou, Nisso eu gravei. Só que, por acontecer várias coisas comigo, eu tenho um contato direto da imprensa. Uhum. Que eu só mando o vídeo e eles já publicam. Você já tá calejado, vamos Já, dizer assim, né? já estou Você já calejado. tá passando tanto por situações semelhantes a essa, eu acho que isso, eu vou até querer que você depois dê uma palavrinha pra uma pessoa que acabou desabafando comigo, mas você já tá tão calejado por conta disso, que você já só manda, né? Só mando. Falei, beleza. Eu já tenho contato. Aham. Que, através de uma reportagem que ele precisou de mim, a gente criou amizade. Que legal. E eu peguei o contato dele particular. Uhum. Aí o motorista não quis me levar. Aí eu falei, beleza. Só que eu vou mostrar sua cara na reportagem. Nossa. Por- Ele deve ter ficado sem graça nessa hora, né? Nada. Como se não tivesse coração. Que frieza. Que A frieza, como se não tivesse coração. Eu falei, beleza. Bati a porta do carro e aí foi embora. Chamei outro. O carro era um Fit 1. Uhum. Perguntou se precisa me carregar. Nossa. Como que faz pra me sentir bem? Não. Simplesmente assim. Meu Deus. É a questão do coração, é a inclusão, é mais da pessoa mesmo. Porque quando você quer, você carrega água na peneira. Sim. A pessoa tem que querer, ela tem que sentir. Se fosse uma pessoa, por exemplo, que precisava de alguém pra carregar, levar, tudo bem, eu ia entender. Uhum. Porque, querendo ou não, eu sou pesado. Uhum. Eu iria entender. Mas não. É só desmontar a cadeira pra mim. Eu passo pro carro tranquilo. E isso eu acho muito legal em você. Você tem uma força muito grande e já tem uma habilidade, né? Que eu acho isso fenomenal no Glaicon. Igual, pra você chegar aqui, eu vou até desabafar um pouco sobre isso, porque eu chamei um Uber pra você e esse Uber ele passou do seu lado, que foi o Fit Argo. Sim. Ele passou por você, você viu ele, o Fit Argo vi. branco. E o cara, quando ele te viu, imagino eu, porque não tem cabimento, porque no aplicativo estava mostrando que ele estava lá, você viu ele passando e ele cancelou a corrida. Acontece muito disso. Na hora eu falei assim, não, isso tá de brincadeira comigo.
O cara cancelou a corrida. E depois veio o Uno. E o Uno, o cara todo prestativo, com uma educação fora do normal. Não, quando eu desci aqui, você viu. Eu vi que nossa, eu vou elogiar ele no aplicativo. Tem motorista e tem motorista, né? Infelizmente. Caramba. Tem motorista aí que é de tirar o chapéu. Nossa, o Glaico. Essa questão do transporte, ela mexe bastante comigo em termos de... Por isso que eu gostei de linkar esses dois temas. A conscientização relacionada a pessoas com suicídio e que cometem ou querem cometer um suicídio, melhor corrigindo. E no caso das pessoas que passam situações como você. Eu tenho uma colega que ela falou assim que o tio dela também ele é deficiente. E ele usa cadeira de rodas e tudo. Só que ele tem uma diferença de você. Ele já leva pro coração. Ele pensa 2 vezes antes de sair de casa. Aí eu fico pensando assim, que triste. Sabe? Que ela fala assim, ele não quer sair. Se tiver alguma festinha, alguma coisa que a gente tem que chamar Uber, ele já fica mal. Ele já fica assim, vamos fazer aqui. Não vamos sair, não. Vamos fazer aqui em casa mesmo. Porque ele se sente com medo de como que as pessoas vão ver ele ao sair dali. Olha que pressão na cabeça do cara, antes mesmo dele... Ele pode ir para um shopping, Pode. ele pode ir para um parque, ele pode ir na casa de um parente, sim. Mas por estar tão acostumado com essa... Infelizmente, com essa rejeição, ele fala assim, não, eu vou ficar em casa mesmo. Ele fica com medo de sair de casa. E como que uma pessoa dessa não vai ficar depressiva? Como que uma pessoa dessa não vai ficar angustiada? Sabe? Quantas pessoas hoje que passam por situações semelhantes a essa? Quantas? Deve ser milhares de pessoas. Tá aqui uma pessoa que passou por isso. Né? E aqui, você não precisa de falar, mas se o seu travesseiro falasse... Nossa! Se ele tivesse boca... Eu tenho certeza que a gente ia ter muita história pra contar, né, Gai? Com certeza. E muitas lágrimas pra torcer, né? Nossa. Uma das que, antes dos 15 anos, eu não saía de casa. Nossa. Não saía. Com medo, com pensamento que esse tal seu amigo tem. Nossa. Porque, querendo ou não, é quando eu falo... Porque eu saio muito com os amigas e amigos. Eu falo, você vai sair comigo, mas se prepara. Que pessoas vão te olhar. Nossa. Eu não sei o que passa na cabeça do ser humano, mas um cadeirante não pode sair acompanhado. Porque se eu tô no shopping, todo mundo assim, Não sei por quê. Aí eu sempre falo, nós vamos sair, beleza. Mas prepara, que as pessoas vão te olhar. Nossa. E não olha disfarçado. Não, olha mesmo. Olha mesmo. Aí eu falo, Cara. que olha, gente. Nossa, e eu vejo a sua praticidade de locomover muito, muito tranquila. Eu fui lá pra te ajudar e tudo. Na hora que eu fui ver, você já pulou do carro pra cadeira. Eu falei assim, pronto. Você tem uma facilidade muito grande que acaba que você é muito independente, né? Você Sim. tem uma habilidade de mover cadeira, de pegar. Você mesmo monta, você mesmo desmonta. Isso eu acho isso incrível, né? E as pessoas têm 2 lados. Ou ela olha, eu vou falar com você, mas eu quero que você entenda, tá? Não é preconceito nem nada. Tranquilo. Pode Mas se ou abrir. ela vai olhar pra você como um coitado que não aguenta fazer nada e que depende de Deus e o mundo pra se mover, que seja. Ou ela vai olhar pra você como um herói. Poxa, o cara consegue sair do carro sozinho, ele consegue se mover sozinho, ele é independente, trabalha e consegue viver normalmente, independente da sua deficiência. Só que esse olhar de coitado, assim como o rejeitado, ele também é nítido, não é? Sim. Porque você falou pra mim assim, Thaís, quando as pessoas olham pra mim, eu já sei que ela tá com preconceito. Sim. Ok, você tá acostumado com isso. Mas aquele olhar de dó, como se você fosse um ninguém, também acontece? Acontece. Hoje não me atinge. Como eu falei, por muito tempo, eu passei no meu quarto. Vamos sair? Não vou sair. Vamos estar em lugar? Tem escada? Não vou. Por quê? Eu chego, aquele olhar de dó ou de preconceito. Tadinho, ele não consegue fazer nada. Gente, tem que ajudar. Pra comer eu não tenho que... Tem que dar na boca dele. Eu com 2 braços, 2 pernas, que minha perna é normal. Tem que dar na boquinha. Nossa, E eu não preciso disso. exatamente. Quer sair? Vamos sair. Quer se divertir? Vamos se divertir. Igual eu e minha família. Nós saímos muito. Uhum. Só que
povo me olha, tô nem aí. Que homem. É esse espírito que eu acho legal em você. Que homem. Quer conversar? Sou de boa. Vem conversar, quer tirar dúvida? Qual que é a sua deficiência? Eu falo, tranquilo. Eu me abro com a pessoa. Uhum. Agora, quando a pessoa te olha assim, nossa, que dó dele, ele não faz nada. Nossa. É aí que é onde eu mostro. Peraí, eu trabalho, já estudei, já fiz esporte, então alguma coisa eu faço. E tenho certeza que deve jogar tênis e basquete melhor do que muita gente. Então, né? Isso aí eu não tenho dúvida, não. Você deve ter dado um couro em muita gente por aí. E sabe o que eu acho legal? Isso que você falou aí? A ferida. Sabe quando nós temos certeza se essa ferida realmente foi curada e cicatrizada? Quando? Quando você fala dela sem sentir dor. E é nítido quando você fala da sua vida, quando você fala dos seus perrengues, que você fala isso com orgulho. Tipo assim, eu passei por isso, mas eu sou muito melhor que isso. Tô aqui. Né? Mesma coisa quando a pessoa vai falar de uma morte, por exemplo. Ah, perdeu um ente querido. Superou? Superei. Se você consegue falar disso com um sorriso no rosto, é porque você superou de fato. Eu perdi minha mãe recentemente, e quando eu falo dela, eu falo tranquilamente porque eu acredito que foi necessário ela passar por aquilo e que chegou o tempo e tá tudo bem. E as pessoas viram pra mim e falam assim, Thaís, mas você não sente um apertinho, uma saudade? Você fala tão... Tipo... Teve um caso que aconteceu antes dela falecer, quando eu fui levar para o hospital, que ficou até meio cômico. Nem vale a pena eu contar aqui, porque eu no desespero, eu fui dirigindo, aí não tirei o capacete, aí eu contando isso para as pessoas falam assim, Thaís, você tá contando isso? Eu estaria aos prantos chorando. Eu falei assim, gente, tá tudo bem. Tá tudo certo. Sinto saudade, sinto, mas é normal, né? Você deu o seu melhor. Isso. E eu tive que passar por isso. Tive um privilégio de passar mais de 20 anos com a minha mãe. Tá tudo bem, tá tudo certo. E você falando disso, eu vejo que pode vir preconceito. E? Pode vir rejeição. Pode vir um olharzinho com dó. Pode. Que você olha pra aquilo e ainda dá um tapa na cara da sociedade. Nossa, tá ganhando? Beleza. Não vou mudar meu jeito de ser. Caramba. Eu sou assim. Caramba. Eu não vou andar. Se Deus não quiser, eu vou continuar aqui. Agora, se ele fazer um milagre, tá tudo bem. Se não fazer, tá tudo bem. Tá tudo bem também. Minha vida é essa. Caramba. Quer conversar? Conversa. Vamos sair? Vamos. Só não pode deixar a vida passar. Que legal isso, Glauco. Assim, nossa, eu aprendo muito com você. E hoje você falou pra mim que trabalha, né? Sim. Você trabalha numa empresa, nem precisa de falar o nome da empresa, que tá tudo bem. Mas lá, relacionado à segurança do trabalho, que é um tema que eu gostaria de focar um pouquinho aqui também, que nós da MA Consultoria, nós somos uma empresa focada na área de segurança do trabalho e bombeiro civil. E eu vou até falar um pouco do papel do bombeiro civil nessas questões também. Mas relacionado à segurança do trabalho, a empresa onde você trabalha, ela te fornece, não precisa citar o nome nem nada, tá? Mas ela te fornece toda a acessibilidade que você necessita, que você precisa. Eu falo em termos de sanitário, do local de trabalho, espaço. Ela te fornece isso? A empresa que eu trabalho hoje, eu falo que foi Deus que abriu. Por quê? Eu pego meu ônibus, desço num bairro vizinho e pego outro. Uhum. Esse outro ônibus me deixa na porta. Só desceu e na entrou? porta. Meu ônibus tá aqui, parou aqui, minha empresa é aí, diferente de você. Caramba. Então eu não pego chuva, eu não pego nada. Que bom isso, né? Em questão de acessibilidade, eu não tenho nada a reclamar. Uhum. Aonde eu vou é acessível. Eu tenho um banheiro hoje que é só pra mim. Que legal. Não é aquela coisa comunitária, todo mundo usa. Uhum. Eu tenho a chave. Então, porque a gente deficiente, em questão de saúde, a gente é meio frágil. Então, pega doença fácil. Infecções, essas coisas. Uhum. Então, lá hoje, eu tenho um banheiro só pra mim. Que legal isso. E não foi uma coisa que eu, Glauco, pedi. Simplesmente chegaram pra mim, ó, esse banheiro aqui é seu. A chave é essa. Que legal. Em questão de acessibilidade, eu tenho elevador.
Lá não tem um degrau. Tem a escada para as pessoas normal subirem, né? E tem um elevador. Que legal, Glaico. E não tem um degrau. Tudo acessível. É legal quando a empresa ela leva a sério isso. Eu sei que tem algumas empresas, né, que realmente, por lei, elas devem contratar pessoas nessa situação, mas não significa que é só para cumprir um papel. Ela leva a sério até mesmo o conforto do funcionário. Isso é Sim. muito importante. Em questão de inclusão, essa empresa que eu estou Isso. hoje, ela é sensacional. É isso que eu ia perguntar agora. As pessoas, os seus colegas de trabalho, como que eles olham para você lá dentro? Não existe um Glycon deficiente. É o Glycon, é o nosso Glycon de todo mundo. Eu sou zoador. Eu brinco com questão de deficiência, eu zoo. Sim. Não pude zoar, não pude brincar. É mesmo? Porque eles levam a sério. Meu chefe já chamou minha atenção várias vezes, que eu brinco mesmo, eu zoo. Questão de deficiente. Uhum. Ah, pé aleijado, que não sei o quê. Sério? Eu brinco muito. Aí chamou minha atenção, que eu não posso brincar com coisas assim. Porque lá aceita todo tipo de pessoa. Eles te abraçam de verdade. Me abraçam. Né, cara? Então lá eu não sou um Glyco deficiente. Eu sou um Glyco normal. Que legal. Ninguém me enxerga ali, um deficiente. Um cadeirante. Tem outras pessoas deficientes que trabalham lá também? Sim, a minha empresa ela abrange vários acessos às pessoas com deficiência. Uhum. Ela nessa parte, ela aceita qualquer tipo. Então não é só cadeirante, tem Não. outros tipos de deficiência também. Tem pessoas lá cega, tem surdo, tem tudo ali. Que legal isso. Tem pessoas sem braço. O que me chamou a atenção e que me fez ficar ali até hoje, vai fazer 9 meses que eu tô lá, foi isso. Que legal isso. Que aceita Glaico. qualquer tipo de pessoa. E hoje em dia, tá difícil. Não. Sim. Veio a pandemia, eu trabalhava num certo local, veio a pandemia, mandou 25 funcionários embora. Nossa. Eu trabalhava no asilo. Então não precisaria da gente ali. Então eu preferi mandar embora por causa da pandemia, que não teria visita. E eu controlava as visitas. Aí mandou 25 funcionários embora, inclusive eu. Nossa. Fiquei 2 anos desempregado. Agora achei essa daí. Nossa, que caiu como Que uma agora luva. tô no céu. Que legal, Glaico. E tá gostando? Nossa. Tá saindo super bem. Igual lá. ontem eu tava conversando com uns amigos meus lá. Certo. Glaico, você não fica cansado? Não. Eu gosto de trabalhar aqui. Não é aquele cansaço. Tô ali no computador, tô tranquilo. Chego em casa de boa. Tá se dando, conversando com Super outras bem. pessoas, as pessoas... Você não tem aquele trabalho de ficar se preocupando com o que as pessoas estão pensando, porque você já Não. se sente em casa. Me sinto em casa e não tem aquele lugar julgador. Que legal, Aquele lugar preconceito. Não, eu sou um Glaico normal. que legal. Que legal isso. Então, essa empresa, ela tem esse suporte, ela tem Tem. esse porte pra você em termos de segurança, toda essa acessibilidade. Que Toda legal acessibilidade. isso. Na hora dos lanches, do janta, né? Que no caso, você trabalha Onde eu né? for, Super tranquilo. não em tem relação- um degrau. Que legal. Sabe o que é um degrauzinho assim pra você subir? Não tem. Isso é É muito tudo reto. Isso é muito importante. Tudo reto. E uma perguntinha de curiosidade. Sim. Quando você é convidado para ir a algum lugar, uma festa, ou um shopping diferente, ou uma viagem, você pesquisa na internet antes de ir para esse lugar? Você pesquisa a estrutura, dá uma olhadinha no Google Maps, lá no satélite, tipo assim, deixa eu ver como é que é essa empresa, deixa eu ver como é que é esse ambiente, se ele é grande, se ele é pequeno, se eu consigo entrar ou não, ou você é aquele cara que é natural. Eu vou ir e que chegar lá eu me viro. O Glaico do passado, você me convidaria pra sair. Primeira coisa que eu ia te perguntar, tem escada? Se Já tinha aquele tiver, estereótipo, sem aquele paradigma, chance, né? tá na cabeça. Não posso, porque se tiver escada, eu vou depender das pessoas e algumas vão me olhar. Porque, querendo ou não, você vê um deficiente descendo a escada, você vai olhar. É natural. E isso me incomodava. Hoje em dia, igual eu viajo muito com meu pai, com minha família. Não pergunto se o quarto é acessível. Você só vai. Só vou. E era isso que eu tava esperando de Só vou. você, sabe? Eu fui no Engenho. Só lá do Engenho. Só lá do Engenho. Não perguntei se é acessível, não perguntei nada. Só foi. Bora? Chega lá, a gente se vira. Se vira. E isso é legal. Porque quando as pessoas imaginam quem não é deficiente, quando vai sair de casa, você não fica olhando na internet
Se você vai poder entrar, se você não vai, se a porta é grande, se a porta é pequena, não vai ter isso. Por que você, né? Se minha cadeira não entrar normal, Você entra, deixa ela pra lá e entra. desmonta ela. Que ela vai entrar, ela entra. Desmonta ela, eu entro. Que legal. Agora, eu não vou num local, não vou visitar um parente, um amigo, porque lá tem escada. Lá não é acessível. Eu vou deixar de viver por causa de um local que não é acessível. Você tá demonstrando, assim, com a sua vida, a liberdade que você tem. Sim. Você tá provando pra gente que o fato de você ser deficiente, você não tem que viver numa bolha. Você é livre, assim como qualquer outro. Eu costumo dizer que o mundo é grande. Tem espaço para todo mundo. Tem algumas adaptações? Tem. Mas eu não vou ficar num quarto trancado por causa que o local que eu estou indo não é acessível. Não é acessível? Ô, amigo, você tá passando na rua aí? Me ajuda a subir aqui. Pronto. Resolvido o problema? Vai me machucar? Vai não, ué. Então pronto. Você... Aqui tá o limite. Você, ó... passa por cima do limite. E isso é muito bacana, tá? Igual, fui pro Rio de maravilhoso. Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade sensacional. Não em questão de rua, mas em questão de pessoas. Eu encostava minha cadeira no passeio. Todo mundo que passava perguntava, você quer subir? Que Você quer legal ajuda? isso. Rio de Janeiro, pra mim, É até mesmo? hoje, é uma das cidades que, nossa Deus do céu, eu volto lá. Sério? Eu não precisava pedir. As pessoas me olhavam e ofereciam. Nossa, o carisma, né? Olha que você vê como é que o amor ao próximo lá é bem É diferente. visto, né? É. Nossa, que legal isso, Glaicon. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aí você pode me responder assim, com total liberdade. Você já precisou ser socorrido? Você já passou por algum acidente? Caiu da cadeira e não conseguiu levantar? Já precisou de ir pro hospital? Você falou que fez algumas cirurgias e tudo. Mas a minha pergunta é assim, você já precisou de ser socorrido numa via urbana, no seu trabalho? Você já precisou de entrar numa ambulância? Você já precisou de ser socorrido? Em questão de ambulância, não. Uhum. Nunca sofri acidente, assim, na rua. Em questão, a gente tá falando de acessibilidade. Uhum. Em BH, infelizmente, hoje, o centro da cidade para deficiente não presta. Nossa, não tem nem passeio, Tanto- né? Passeio tem, mas cada meio metro um buraco. Nossa. Tanto que no centro da cidade, eu trabalho no centro da cidade. Quando eu volto para casa, a distância de onde que eu pego o ônibus é um pouquinho longe. Eu ando na rua. Nossa. Passa motoqueiro me xingando, passa carro me xingando, passa. Mas o passeio não me Mas dá você tem liberdade. que passar ali. Eu tenho que passar ali. Então, em questão de acessibilidade ali, o centro é horrível. É mesmo? Nossa. Isso que eu queria te perguntar é o seguinte, mas já passou por situações onde alguém teve que te socorrer? Tipo, socorreu e levou você pra casa, ou socorreu e levou você pro hospital? Você já passou por um mal-estar, alguma coisa que você precisou ser socorrido? Um enjoo ou comeu algo que não se sentiu bem? Sim, Já? a gente que é assim, a gente passa. Normal, igual- Comeu alguma coisa, normal. Deu dor de barriga. Precisa ir embora. E esse socorro, como que ele foi? Como é que... Porque eu tô querendo só pra você entender onde eu quero chegar, porque nós, bombeiros civis, nós temos que também ter essa conscientização e entender como transportar uma pessoa nessa situação. Por exemplo, se você virar pra mim, olha, não tô me sentindo bem, eu preciso ir pra um hospital, alguma coisa do tipo, lógico, eu como um profissional da área, iria te levar normalmente pra onde que deve ser levado, que é pro posto médico. E muitas das vezes, eu não duvido que deve ter alguns profissionais nessa área da saúde, tanto bombeiro civil ou até mesmo enfermeiros que estiver passando no momento, que vai ficar um pouco na dúvida. Poxa, e aí, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar numa prancha, eu não coloco numa prancha? E agora? Eu chamo o Uber ou não chamo o Uber? Porque eu sei que... E se a cadeira dele não desmontar? Se a pessoa não saber que sua cadeira desmonta? Porque eu imagino que isso deve acontecer na cabeça da galera. Sim. Hoje eu ensino pro pessoal o seguinte, hoje eu sei que
uma cadeira de rodas, ela desmonta. Que se eu chamar um Uber, é tranquilo de pegar você e colocar no Uber. Mas muitas pessoas, que nós conversamos no início do nosso podcast, que o quê? Já olha com olhar de dó. E já coloca... E o olhar de dó, ele gera barreiras. Tudo aquilo que você olha com tristeza, ou dó, ou preocupação, você cria uma barreira. Que é o ponto negativo de tudo. Poxa, mas ele é deficiente, tá passando mal, mas não vai caber num carro. Tadinho, ele não vai caber num táxi. Tadinho, vai ser só se for um doblô, um carro adaptado para deficiente. Tadinho, numa situação de emergência eu não vou conseguir levar ele numa prancha. Então, todo pensamento triste ou com dó, ele vai gerar uma barreira. Sim. E nós, socorristas, nós temos que ultrapassar limites. Ao mesmo tempo eu falo para os meus alunos o seguinte: desde uma mobilização ou qualquer procedimento, nós temos que superar limites, porque o acidente ele nunca é igual. Você não vai atender a mesma vítima do mesmo jeito toda vez. É cada dia um desafio novo. E se for um deficiente, como que será a nossa reação? Uma forma confortável para você. O que deve ser feito? Eu chamo o Uber e coloco você se sente bem assim, eu posso pegar a sua cadeira e desmontar e te transportar, eu posso te carregar. Existem técnicas de carregar uma pessoa, tanto deficiente ou não, mas de uma forma confortável, onde eu carrego ela sentada. Existem técnicas para isso. E não sei se você sabe disso, porque é até interessante essa informação. Mas existem técnicas que hoje um socorrista pratica, que ele consegue carregar uma pessoa sem uma prancha, por exemplo. Consegue carregar ele de uma forma que não carrega tanto peso. Eu sou pequenininha, olha o meu tamanho. Né? Não, se eu não tiver uma técnica para carregar uma vítima, eu não consigo sair do lugar. Então, como que isso é visto por você? Você tem um certo medo das pessoas não saberem te socorrer? Medo não. No caso, sim, eu já passei vários... Eu já passei mal na rua ou na empresa. É normal. Só que acontece, quando acontece isso comigo, eu vou embora normal. Eu só peço assim, eu preciso de um carro para me levar. Você já tem essa maturidade, já tenho um carro. Né? Eu não vou desesperar, eu vou começar a chorar aqui porque eu tô passando mal. Não. O que eu vou fazer? Tô passando mal, beleza. Qual que é o meu primeiro passo? Procurar alguém para me levar. A UPA ou o hospital mais próximo. Chegar no carro, eu mesmo entro no carro. Agora, em questão da cadeira, a pessoa desmonta pra mim. Só que é muito tranquilo. Eu vi que ela é bem fácil de mexer aí. A minha cadeira é uma monobloco, desmonta toda. Então, pra mim, é mais tranquilo. Agora, tem aquelas pessoas que não mexem muito o corpo, não conseguem passar de um carro pro outro. Aí precisa ser carregado. Sim. Nessa situação, você está exemplificando se você for uma vítima consciente e responsiva. Sim. Mas hoje, vamos supor que você desmaia, alguma coisa assim. Você anda com alguma carteirinha, com algum... Assim, lógico que tem um documento de identificação, identidade, mas eu falo isso porque muitas vezes a gente fica tão acomodado com o celular, com os documentos digitais, né? E aí, vamos supor, a gente não consegue desbloquear o seu telefone, mas você anda com alguma identificação, com um endereço ou com algo do tipo? Como eu sou meio desleixado com as minhas coisas de guardar. Eu perco minha carteira direto. Minha carteira eu perco direto. Tanto que a gente tem o passe livre, que é pra usar nos ônibus. Isso que eu ia perguntar. A minha deve ser a terceira via. Tanto que eu perco. Então, dentro da minha carteira, se eu passar mal aqui, tem um telefone lá de casa. Ah, sim. Da minha família. É isso que eu ia perguntar. Pra quem ligar, pra quem contatar. Se eu passar mal, não tô consciente, se abrir minha carteira, tem o telefone. E isso, quando eu faço essa pergunta, aí a gente meio que coloca numa bolha, como se só um deficiente tinha que ter isso. Todo mundo precisa. Não é. Tá vendo? Eu quis chegar... Se você passar mal, quem vai te acudir? Aí a pergunta pode ser pra mim. E aí, Thaís, você tem também na sua carteira um contato de alguém que você possa ligar? Conhecendo a Thaís que eu conheço, não tem. Não, mas agora, né, quando a gente vai profissionalizando, né, a gente acaba ficando cabreiro com tudo, né? Portanto, que tem até um vídeo no nosso canal, Fechado com a Segurança, onde eu ensino. Na verdade, tem no nosso canal e também tem no nosso Instagram, que é o Bombeiro MA Oficial, que eu ensino a colocar no celular dados pessoais e ficha médica de quando uma pessoa, se você passar mal, algo do tipo, já tem para quem contatar e quem for te socorrer consegue ter acesso a essas informações apenas clicando num certo botão e com o celular bloqueado. Então, vou deixar aqui no encarte para você acessar isso também. Esse vídeo eu vi. Você viu, né? Eu vi. Eu acho isso muito legal. Sim. E tem que ter.
Por exemplo, quando eu tive um acidente uma vez lá na rodoviária. E aí, o cara foi me socorrer e falou assim, ô Thaís, eu já tinha falado meu nome pra ele, chama Thaís, então ele falou assim, ô Thaís, eu vou ligar aqui pra sua mãe que eu vi que no seu celular tem aqui casa. Eu falei assim, se você ligar, é 2 ambulâncias. Uma pra mim e uma pra ela lá. Você vai ligar e falar assim, ó, sua filha tá aqui no anel rodoviário, debaixo do caminhão. Pronto, desmaiou, pode chamar pra lá. Não liga não, liga pro meu irmão. Então, assim, isso é importante. Mas o que eu queria chegar na chave do negócio, pra gente fechar com chave de ouro, é que não é só você que tem que ter isso. Todo mundo. Qualquer pessoa que tem que ter isso. E a inclusão, ela é isso. É a gente ter a consciência que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre quem tá olhando pra gente. Independente do que nós passamos. A conscientização, a inclusão, ela se dá pelo fato de que não importa o que as pessoas falam com você, o que importa é o que você faz com o que elas falam. A inclusão é eu entender que o quê? Isso não é só pra você, isso é pra mim também. A inclusão é eu entender que a segurança, ela não é só pra quem tem deficiência, ela é pra quem não tem também. E a inclusão é eu entender que eu não tenho que olhar pra você com dó. Eu olhar pra você com amor e te aceitar do jeito que você é. Então, eu gostaria que, assim como eu deixei essa reflexão pra galera, eu gostaria que você deixasse uma reflexão, uma lição para quem está nos assistindo agora. Se for uma pessoa deficiente, se for uma pessoa que está passando por uma situação difícil, depressiva, ansiedade, qual que é o seu conselho para essa galera que está nos assistindo agora? Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. Uhum. No meu momento mais difícil que eu passei, que eu já tive depressão, e ninguém sabia, que eu era muito calado. Tanto que eu já tive passagem por psicólogo, essas coisas. Nem o psicólogo me entendeu, porque eu era calado. Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. Se apega em Deus, porque o resto vai te olhar com preconceito? Vai. Mas se você olhar para Deus e saber o seu chamado aqui na Terra, eu estou aqui para espelhar outras pessoas. Seja um exemplo de vida. Independente da situação que você está passando, você acredita em Deus, você confia em Deus. Mostra para ele que qualquer pessoa pode enxergar a vida melhor. Com certeza. E você falando isso, eu também acredito muito em Deus. E é a prova viva de que Deus ele olha a gente por dentro e não por fora. Isso aqui não é nada. Não é nada. Não importa o que a gente fala, qual que é a nossa intenção. O que importa é o que passa no nosso coração. Com certeza. Gostaria de te agradecer por essa presença maravilhosa. Eu, assim, tô me sentindo cheia. Eu tô transbordando de alegria e de conhecimento e de lição do que você me passou aqui. Eu quero te agradecer por isso, por ter aceitado o nosso convite. E espero que você que está aí agora nos assistindo, que você também venha se sentir cheio dessas experiências que o Glycon deixou aqui para nós, que isso venha tocar em você e independente do que você está passando, você venha saber o seguinte: não importa o que fazem com você. O que importa é o que você faz com o que fazem com você. Se você não é inscrito no canal, conforme eu disse, já se inscreve. Continue nos acompanhando no Papo Fechado, que nós temos muita novidade para você. Glycon, muito obrigada. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado à equipe que esteve aqui me acompanhando. E é um prazer. Sempre que precisar, você tem meu contato. Então, fechou. Um abraço e até o próximo podcast.